Muito bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quem vos fala é o irmão Luiz Ricardo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de apologética, estudo da heresiologia, a doutrina na teologia que fala sobre religiões, seitas e heresias. E vamos dar continuidade a outro tema, baseado nos estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que vai ver este vídeo hoje, nós temos uma playlist, né, sobre a história do Adventismo, juízo investigativo e a guarda do sábado. Hoje vamos aprender mais um pouquinho outra doutrina conhecida como sono da alma, muito falada pela igreja. E eu quero trazer aqui, como sempre eu falo, provas documentais bíblicas, né? A prova que o que a igreja informa, né, como regra de fé, o que a Bíblia nos diz, tá bom? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, esse canal está sendo bênção da parte do nosso Deus, e dê o like, comente, compartilhe, e todos os comentários aqui nós vamos ler, estamos aqui para melhorar, estamos aqui aprendendo um com os outros, amém? Vamos lá. Uma prova documental aqui da Igreja Adventista vai falar assim: o que o homem possui é o fôlego da vida, o que dá animação ao corpo, que lhe é retirado por Deus quando expira, e o fôlego é reintegrado no ar por Deus, mas não é entidade consciente ou homem real, como querem os imortalistas. Sutilezas do erro, página 215, perdão, 217. Então, a igreja, assim como a gente acabou de ler, em Sutilezas do Erro, página 217, vai falar que o que o homem possui, ele é um fôlego de vida. Só que quando a gente faz uma leitura bíblica em Gênesis, vai falar que Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele se tornou alma vivente. E também, segundo a crença dos adventistas, eles vão usar duas bases para o sono da alma. Como eu te falei aqui, segundo a crença dos adventistas, né, após a morte física, tanto ímpios como santos ou justos, eles ficam dormindo até o grande dia do nosso Senhor. Eles usam duas bases na Bíblia, que a primeira é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui eles falam, o apóstolo Paulo estava informando a igreja que estava em Tessalônica sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo vai exortar, desde os seus capítulos anteriores, e o qual a gente está informando aqui no versículo 13, não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que dormem. Paulo ele está usando uma forma literária da palavra de dormir, mas ele está relatando daqueles irmãos que já morreram em Cristo Jesus, tá bom? Não é que após a morte, a gente vai ver aqui alguns textos bíblicos, né, que após a morte física existe uma continuidade. Só que eles também alegam, né, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, dessa forma: porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Quando eles falam assim que os mortos não sabem de coisas nenhuma, né, que segundo a crença deles seria
o momento que eles dormem. Só que a gente tem que entender que Salomão vai escrever Eclesiastes com uma visão debaixo do sol. O que é uma visão debaixo do sol? A visão debaixo do sol significa que ele está olhando com a expectativa do nosso dia a dia. Ele não estava falando que após morrer, eu sei que todo mundo dorme, que não tem céu, que não tem inferno, todo mundo está esperando para aquele grande e glorioso dia. Não, ele não está falando isso. Mas ao entender na visão dele, ele está falando assim: olha, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de coisa alguma sabem, entendeu? Então, ele entendeu, segundo a visão que ele está relatando aqui, que os mortos não estão sabendo se você está triste, se você está chorando, se você está alegre, se você está machucado, entendeu? Então, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Isso, a igreja e sim outras denominações que acredita que a alma, perdão, quando a pessoa morre, que a alma acaba em dormir, tanto justo como ímpio, eles usam esses textos para dar crédito à crença deles. Mas vamos verificar alguns textos bíblicos que falam após a morte o que acontece. Eu queria convidar os irmãos para ler em Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que o próprio Jesus Cristo falou. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, quando a gente lê esse texto que Jesus estava explicando aos seus discípulos e todos os seus ouvintes da plateia naquele momento, ele vai falar assim, ó, não temeis os que matam o corpo, porque um dia todos nós, a gente vai morrer, né, se Jesus não voltar antes, né? Mas não temeis os que matam o corpo, porém não pode matar a alma. Então você está vendo que existe uma continuidade. Antes temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o que o Jesus Cristo está falando aqui? Que após o falecimento, existe uma continuidade. Nessa expressão aqui, obviamente, Jesus está falando de uma forma que não deve temer as pessoas. Ah, mas esse aqui morreu, mataram ele. Mas não se preocupa, porque você tem que se preocupar, sabe com quem? Aquela pessoa que, além de tem que se preocupar é com Deus, perdão, com Deus, porque ele pode, além de te matar, ele pega a tua alma e lança no inferno para você ficar em tormento. E quando a gente usa também Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim, e do pó volte à terra. Está falando da condição física do homem, como era. E o espírito volte a Deus o que deu. Então, Eclesiastes, Salomão, bem utilizado aqui, ele vai relatar que o nosso corpo ele vai voltar para a terra, porém, o espírito, que é o fôlego, ele vai voltar para Deus. Aí você fala assim, ah, mas irmão Luiz, aí ficou um vácuo agora, e aí, vai... E a alma, onde fica? A gente acabou de ler, Jesus falou que a gente deve temer aquele que, além de matar o corpo, ele pode lançar sua alma. Se a gente fosse dormir, Jesus ia falar assim, dessa forma, ah, temai aquele que pode matar o corpo. Aí depois, quando eu vim, eu vou ressuscitar eles e vai ter o julgamento. Não. Ele fala assim, ó, e temei aquele que pode pegar sua alma e lançar no inferno. Então existe uma continuidade. Quando a gente lê também Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, uma passagem muito conhecida, que vai falar da história do mendigo
e do homem rico, né? Vamos acompanhar aqui na Bíblia? Lucas 16, 22 e 23, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Não não vamos ler toda a história, mas eu creio que todos aqui ouviram falar sobre essa passagem, né? Que vai falar assim, que existiu duas pessoas aqui na história, um mendigo e o outro um homem rico. E quando a gente vai fazer uma exegese aqui do texto, vai falar que ambos morreram. Só que um foi levado pelos anjos para o céu e o outro foi levado ao inferno. Alguns estudiosos, e principalmente aqueles que crê nessa doutrina, o sono da alma, vai falar que Jesus está falando em uma parábola, um exemplo para dar continuidade aos seus ensinamentos. Só que, para ser uma parábola, né, que todo mundo aqui conhece um pouquinho sobre a hermenêutica, aqui, quando Jesus vai falar sobre essa história de Lucas 16, 22, 23, né, ele vai usar nomes próprios, né? Então, ele está informando que é algo verídico que aconteceu. Ele falou de dois homens, um mendigo, perdão, desculpa, e também um homem rico. E ele vai relatar que ele vai informar também sobre Abraão na história, que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Então a gente verifica na palavra de Deus que após a morte do homem, a morte física, existe o juízo. E através desse juízo, a gente vai ter dois julgamentos, né? O justo para o céu e os ímpios para o inferno. E vamos ressaltar aqui um ponto de vista que os adventistas não crêem no inferno, como diz a palavra de Deus, tá bom? Por quê? Ô Luiz, mas por que eles não acreditam que a alma continua ou no inferno? Porque se dá crédito a essa palavra, segundo os adventistas, eles vão quebrar a sua doutrina principal, que é o juízo investigativo. Vamos ressaltar um pouquinho o que é o juízo investigativo? Segundo a crença adventista, vai falar que no dia 22 de outubro de 1844, segundo a visão de Irã Edson, ele viu Jesus Cristo não voltando para a Terra, mas sim entrando no Santo dos Santos, fazendo a verificação de cada nome de pessoas. Então até Jesus terminar, as pessoas aqui que morreram, eles estão dormindo até chegar o dia da sua sentença. Só que a palavra do nosso Deus, ela informa outra situação, que é em Lucas 16, 22 e 23 que a gente leu, vai informar o quê? Que existe duas condições. Duas pessoas morreram aqui. Uma foi para o céu e a outra foi para o inferno. E dando continuidade a essa palavra, vamos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, que diz assim, o texto: E havendo aberto o quinto selo, vi também debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 10. Então, a visão que Jesus Cristo mostrou a João,
vai falar que os justos estão debaixo do altar de Deus clamando. Vamos ler o texto novamente. E debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram, clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgais e vinga o nosso sangue? Então a gente já está vendo em alguns textos aqui que a alma continua a existir após o nosso falecimento. Então, a alma não vai dormir. A alma não fica em um estado, no caso, um estado intermediário em sono, mas sim a gente tem uma constância. Nós que cremos em Jesus Cristo e servimos ao nosso Deus, cremos que após quando a gente morrer ou deixar este corpo, vamos nos encontrar com o Senhor, né? Até o apóstolo Paulo, ele vai relatar em 2 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8, olha aqui o apóstolo Paulo fala, muito interessante. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8, pelo que estamos sempre de bom ânimo, olha que Paulo falando, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 6, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios, do 6 ao 8. O que o apóstolo Paulo está falando da igreja que está em Corinto? Ele falou assim, olha, nós somos crentes que cremos no Senhor, nós temos um bom ânimo. Qual? Que estamos vivendo para Deus. Só que após a gente deixar este corpo, após a nossa morte, vamos habitar com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala, que após a nossa morte, nós vamos habitar com o Senhor. E aquele texto bem conhecido da igreja, pela cristandade, que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, eu acho que todos já ouviram sobre esse versículo que fala assim, porque para mim viver é Cristo e morrer, algumas versões vai falar que é lucro, a outras versões vai falar que é ganho, mas o que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, porque para mim, a minha situação hoje é Cristo Jesus. Paulo vai falar na sua carta em Gálatas que ele não vive mais, mas quem vive nele é Cristo. E Paulo, quando ele está relatando essa passagem aqui, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, por que morrer é ganho? Porque Paulo sabia da certeza da sua salvação. Ele sabia que após a sua morte, após ele deixar este corpo, ele vai se encontrar com o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos uma esperança em nossas vidas. Se Jesus Cristo não voltar antes, quando a gente partir dessa terra, no caso, usando aqui, nós morrer, a gente vai encontrar com Jesus Cristo. Mas, irmão Luiz, e os ímpios? E os ímpios, aquele que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, eles vão, conforme a gente leu em Lucas 16, capítulo 16, eles vão para o inferno. Amém? Meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a cada um que ouviram as aulas aqui, vamos dar continuidade a outras religiões, seitas e heresias que nós temos. Espero que os irmãos estejam gostando, se inscrevam, dê um like, comente. Todos os comentários aqui
se você acredita, se você não acredita, se você acha certo, se você não acha certo, a gente vai respeitar. Eu estou aqui mostrando provas documentais, que é o que a instituição prega, e o que a Bíblia informa, tá bom? Deus abençoe a vocês. Continue neste canal aqui, que em breve vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou conhecido como os Mormons, e também os Testemunha de Jeová, tá bom? E futuro Espiritismo e outras religiões. Deus abençoe, fique na paz. Aqui, basicamente, é um conteúdo bem resumido aqui para não tomar muito tempo, mas é de suma importância. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.